Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni, sou consultor de investimentos. Nesse vídeo aqui a gente vai comentar sobre um fundo bem especial, inclusive da gestão Real Investor. A gestora ela estava presente inclusive na Expert XP. Eu conversei um pouco com eles, não em específico sobre esse fundo, mas tenho bastante confiança, né? Além de, claro, eles terem vários indicadores que demonstram resultados bastante positivos acima dos principais índices de mercado, né? Hoje a gente vai comentar principalmente sobre um fundo específico aqui, da Real Investor 70 Prev-Fin, tá? Ele está completando 5 anos, é uma estratégia realmente um pouco diferente do que já existe no mercado, que é a Real Investor 100. Aqui na apresentação, como vocês estão vendo, tá? O primeiro fundo de previdência focado em ações para o investidor geral está completando 5 anos. Desde então, ampliamos nossa oferta e por aí vai, né? Então, seguindo aqui, a gente consegue comparar Real Investor 70 Prev-Fin comparado com o CDI e comparado com o Ibov, a gente consegue ver que a Previdência, no caso, consegue superar esses dois principais índices de mercado, tá? Então, realmente, uma rentabilidade muito acima do que a gente vê, 156% do CDI, tá bom? Sendo para uma Previdência, isso é ótimo, na verdade. Aqui características, né? Então, público-alvo investidor geral, então não tem limitantes ali para investidor qualificado, aplicação mínima R$ 1.000, taxa de administração 1,9%, para previdências que trabalham com esse tanto de performance e também com renda variável, tá num nível ok, tá bom? Não tá num nível tão baixo sim, mas tá no nível ok. Taxa de performance 15% sobre excedente o CDI. Então, na prática, a Previdência sempre tem essa taxa de performance pagando para os gestores, tá bom? Então, esse 1,9% mais 15% sobre o QCD do CDI, no caso ali, ele até vou voltar, 156%, então, realmente, a maior parte do tempo, a Previdência acaba pagando essa taxa de performance, tá? Deixa eu voltar aqui, colocar um pouquinho para baixo, CNPJ e o patrimônio líquido 240 milhões, que é relativamente baixo, tá? Para uma Previdência. Aqui, né, então, hoje você consegue investir por essa corretora, né, a BTG, porém, aqui até na própria apresentação, em breve a estratégia estará disponível na XP, que são as duas principais corretoras, né, então a maioria dos investidores estão por lá. Bom, pessoal, seguindo na nossa análise, tá, como vocês podem ver aqui eu estou no site da Real Investor, falando um pouquinho mais a fundo sobre a previdência específica que a gente está vendo, tá, que basicamente ela busca replicar a carteira do Real Investor FIC-FIA, BDR nível 1, que seria realmente uma carteira de ações, que eu vou mostrar inclusive a rentabilidade agora aqui para vocês, tá? Que vai realmente ter uma rentabilidade muito acima dos principais índices de mercado, tá bom? E é limitado a 70%, por isso que o número 70 ali na Previdência. É justamente para um perfil um pouquinho mais conservador, né? Já que a Real Investor existe também outras Previdências que seria 100, que seria basicamente representando esse fundo, né, FIC-FIA que eles têm atualmente, tá bom? Aqui realmente é mais para trazer um pouquinho menos de volatilidade e equilibrar um pouco mais a carteira, né? Mais para o perfil do investidor um pouco mais moderado, vamos dizer assim, tá bom? Então, ó, é indicado para investidores que procuram performance superior no longo prazo com uma adequação em relação risco-retorno, justamente o que eu estou comentando com vocês, né? Então, só ajustando ali o perfil do investidor. De forma a superar consistentemente o CDI no longo prazo. A estratégia nasceu em dezembro de 2008, né, da Real Investor FIC-FIA, tá? Como clube, e aí ele conta um pouquinho sobre a história específica, a nossa filosofia, no caso do fundo em específico, inclusive eu vou deixar esse link aqui abaixo para vocês darem uma olhada sobre, tá bom? Aqui é a apresentação institucional e relatório de gestão, inclusive vou abrir aqui para vocês para darem uma olhada, então a gente consegue ver justamente a performance ela superando no longo prazo. Então aqui a gente consegue ver o valor patrimonial, 240 milhões, novamente pequeno, né, para ser uma previdência. Aqui exposição setorial atualmente, né, então 10% bancos, energia elétrica, construção civil, autopeças, petróleo, seguros, então tem uma gama de diversificação interessante, tá? Claro que aqui é mais uma exposição em si da Real Investor FIC-FIA. Aqui abaixo, aí sim, que seria a parte ali, né, dos 30% que é da Previdência. Seriam os fundos imobiliários e renda fixa, tá? Então, ele consegue equilibrar ali um pouco das, realmente, ações com fundos imobiliários, com renda fixa, trazendo um pouquinho mais de segurança, né? E equilibrando um pouco mais a questão do risco e retorno, beleza? Pessoal, continuando aqui com a análise realmente da gestora, tá? Real Investor,
A gente vê que eles têm várias estratégias inclusas aqui, estão aumentando cada vez mais, tá? Inclusive RINV foi um dos mais recentes, mas estratégia de ações, a gente tem Real Investor, FICFIA, BDR nível 1, que seria o mais conhecido, né? Temos Real Investor Institucional FICFIA, Real Investor sem CATU, Real Investor sem XP, lembrando que a diferença daqui seriam as seguradoras somente, tá? Então, Investor 70, prévio e fim, como eu acabei de falar, a estratégia é basicamente a mesma, porém 30% ali mais voltado para um segmento mais conservador, seguro, tá? Real Investor Global, FICFIA IE, tá? Também é um outro segmento específico, mas lida com estratégia de ações, tá? Agora sim, estratégia multimercado, Real Investor FICFIN, temos também agora uma outra previdência, Real Investor CATU prévio qualificado e Real Investor alocação FIM. Agora sim, o fundo imobiliário da Real Investor, que seria o RINV, que é um fundo multi-estratégia, né? Então ele vai comprar fundos imobiliários, vai comprar até próprios CRIs muitas vezes, ações e por aí vai. É um fundo que não tem um limitante, ele vai operar conforme o mercado estiver mais atrativo, né? Aquele segmento estiver mais atrativo, mas ele concentra basicamente em fundos imobiliários, tá? Nas compras por conta, pelo menos a justificativa deles pelo desconto atual, tá bom? Real Investor Imobiliário, FICFIN, né? E estratégia de crédito, que seria Real Investor Crédito Estruturado 30 e Crédito Estruturado 90, tá? Então tem vários perfis que você poderia estar investindo. Agora sim, a apresentação um pouquinho mais sobre a estratégia de ações e multimercado, né? Como que eles escolhem. Eu acho bem bacana porque eles deixam bastante transparente essa parte, né? Inclusive até questões internas, né? De como funciona e quais são os processos para escolher um ativo específico. Então, a filosofia realmente é Value Investing, que é basicamente comprar barato, né? Pensando, já analisando, claro, profundamente aquele ativo e vender quando chegar naquele valor que era estipulado, tá bom? Basicamente isso, pensando sempre no longo prazo, beleza? Então, aqui esse gráfico que realmente demonstra o que eu estou falando, que é a ideia da Real Investor, pelo menos para a estratégia de ações e multimercado. Então, o processo de investimento justamente segue basicamente esse filtro, né? Então, investimentos disponíveis, filtro quantitativo, depois qualitativo, estudo aprofundado e decisão de investimento, né? Então, realmente todos esses itens aqui que vocês estão verificando. E o processo de investimento que eu achei muito bacana, tá? Justamente isso, né? Etapa 1, overview. Toda ideia de investimento deve ter um racional, né? Nunca vai ser porque eu gosto de algum ativo, isso é muito interessante. Gastamos 2 dias analisando a empresa para entender o momento atual e se vale a pena gastarmos 2 meses aprofundando na tese, tá? Então, é bacana porque realmente consegue ver o passo a passo de um analista e da equipe ali para fazer uma análise. Etapa 2, análise profunda. Então, se elabora vários tópicos, 5 pontos ali, subtópicos de cada tópico, realmente fazendo algo um pouco mais aprofundado, leituras, um estudo realmente, tá? E aí, etapa 3, apresentação gravada. Então, é gerado um PDF da análise profunda junto de uma apresentação gravada. E aí, os análises assistem e realmente sabatinam o case, tá? Que é basicamente questionar alguns pontos cruciais, entender um pouco mais a fundo, ou realmente, né, criticar, fazer uma crítica construtiva ali ao case, se vale a pena comparar com outros pares e por aí vai, tá bom? 4, né, reunião do comitê, gestores e analistas respondem um questionário pós-sabatina, verificando justamente essas informações. É uma oportunidade para as ações, né, ou para os ativos que a gente já tem no portfólio, vale a pena trocar? Muitas vezes não, né? Etapa 5, aprovação da carteira, né, para a carteira. Então, gostamos de pensar que somos uma hold que possui um portfólio, pelo menos é o item aqui, né? E a etapa 6 é o acompanhamento. Então, toda nova entrada de ativo ou saída de ativo, eles tendem a fazer essa etapa 6 também, call mensal, né? Acompanhamento, obviamente, do RI dessas empresas e por aí vai. Gostei bastante disso, ser bastante transparente, tá? E até é legal para quem não é do mercado ter esse conhecimento de como que é o processo, tá bom? Vou deixar aqui a imagem para vocês verem. Inclusive, tudo que eu estou pegando é do site da Real Invest, inclusive eles deixam isso publicamente, tá? Então, não estou com acesso exclusivo não, tá bom? Você pode também encontrar isso lá no site da Real Invest, beleza? Bom, tem outros pontos aqui, pessoal, mas
Eu gostaria de realmente focar mais nisso, né, nesse processo, demonstrar quais são os ativos que temos disponíveis na Real Investor, que é uma das gestoras que está crescendo bastante no mercado. Inclusive, se você gostar desse tipo de vídeo, tá? Por favor, me fale quais outras gestoras ou outros fundos específicos que você gostaria que eu tivesse uma análise um pouco mais aprofundada também. Basicamente seria isso aqui, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso trazer análise de outros fundos e previdências para vocês verem que realmente hoje existe espaço para qualquer segmento, para uma carteira diversificada. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, tá? Existem outras diversas previdências que podem atender melhor, por exemplo. Então, mas aqui realmente é mais para compartilhar com vocês que existe esse espaço, que deve entrar na XP também, né, que é uma outra corretora bastante grande, além da BTG. Então, por isso que é interessante compartilhar isso com vocês. Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Realmente um vídeo um pouco mais simples e rápido, mas a ideia realmente é essa, espalhar conhecimento e vocês terem ideia, né, de quais são as opções que vocês podem investir no futuro, tá bom? Lembrando que eu sou consultor de investimentos, se você quiser uma consultoria comigo, tá? Aí sim eu faço um trabalho que eu posso recomendar ativos especificamente. Por favor, coloca aqui a sua mensagem no comentário ou entre no grupo Telegram para conversar comigo, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.